Oi, eu sou Ângela Silvério, terapeuta integrativa, e hoje eu estou aqui para conversarmos sobre o lado sombra. Você sabe o que é o lado sombra? Todos nós temos, só que muitas vezes nós não o identificamos, né? São vários esses lados sombras, são vários pontos, várias situações que nos leva para esse lado mais escuro do nosso ser. É evidente que todos nós temos. E por que nós não reconhecemos? Porque por muito tempo, aí até hoje, né, ele adquiriu vários nomes, é um lado que é muito julgado, inclusive por nós, né? E esse é o grande motivo para que nós não olhemos diretamente para ele, para que não haja o reconhecimento. Ele já levou o nome de pecado, vários tratamentos psicológicos, né, psiquiátricos eram feitos antigamente por conta também desse nosso lado sombra. Então, por ser tão massacrado, nós viemos, né, com o passar do tempo aí adquirindo essa grande defesa de não olharmos para esse lado porque ele não é aceito, ele não é admitido, ele é feio, né? Então nós não podemos olhar para ele e, claro, muito menos manifestá-lo, só que é uma grande ilusão, porque a gente manifesta ele, se a gente não olha, não tem consciência, a gente manifesta mais do que nós gostaríamos. Com essa grande pandemia, né, com esse grande isolamento, muitas pessoas que conseguiam, por conta de outros afazeres, com outras distrações, dar uma dribladinha nesse lado sombra. Com esse isolamento houve aí esse grande boom. Muitas pessoas ficaram bem atormentadas, sim, ficaram bem incomodadas, porque tudo que não foi visto começou a vir de uma forma assim muito grande, né? Um verdadeiro avalanche. O nosso lado sombra são todas as nossas partes reprimidas, desejos, impulsos, pensamentos, né? E eles muitas vezes foram gerados em momentos de conflito nosso, quando nós nos sentimos rejeitados, passados para trás, traídos, né? Ou até mesmo de termos desejos, de termos vontades, ou movidos muitas vezes por ilusão, ou da forma que nós ressignificamos determinadas situações. É interessante a gente ter consciência que o nosso lado sombra, ele tem um poder muito grande. E às vezes a gente não quer olhar para ele e a gente fala, não tem problema porque ele não vai assumir. É uma grande balela a gente pensar isso, porque ele toma a frente e se nós não tomarmos cuidado, não olhar, não reconhecer e pôr o pé no breque, ele leva sim, ele leva a pessoa, o ser, para o fundo do poço. Ele vai destruindo tudo, ele é exatamente como se fosse um botãozinho de autodestruição. Todo ser humano tem esse lado autodestrutivo, né? E esse lado, quem nos leva a isso é o lado sombra, se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo. Tem um livro muito bacana que fala sobre isso, ele se aprofunda tanto no lado sombra individual, quanto nesse lado sombra coletivo, que tem também, não bastando só o nosso, né? Tem de todo o coletivo também, que nós adentramos, não tem jeito, essa questão do eu sou um ser independente, eu não dependo de ninguém, essa questão de que o homem é uma ilha, é uma furada, a gente depende sim o tempo todo e nós estamos integrados, querendo ou não, nesse coletivo, você fazendo parte diretamente ou não, existe essa integração. O Jung, ele chama isso de inconsciente coletivo. Todo ser humano faz parte desse inconsciente coletivo. Então,
tudo que acontece ali, nós estamos vulneráveis a ele, nós fazemos parte de alguma maneira. E para isso que tem a nossa consciência, para a gente decidir, para a gente perceber e com isso irmos trabalhando todas essas questões. O livro, ele chama Efeito Sombra, que é do Deepak Chopra, que está aparecendo aí para vocês. Esse livro ele é muito bacana, é um livro fácil de ler, é um livro aí com poucas páginas, né? Para a pessoa que é muito ansiosa, tem muitas páginas, fala, vai demorar muito. Não vai. É um livro que você lê rapidinho e ele traz uma consciência muito bacana do que é e como tratar esse seu lado, como administrar esse lado, porque não é um lado tratável. Né? Tem alguns lados sombras aí que ele realmente assumiu tamanho poder que a pessoa de fato ela não consegue por si só fazer esse movimento sozinha. É o que nós vemos com viciados, com pessoas que possuem compulsões. Você percebe que esse lado sombra ele tomou uma proporção que a pessoa por si só ela não consegue pôr o pé no breque. Então nesse caso sim é interessante uma ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psiquiatra, ou coisas mais leves, né? De repente um padrão de relacionamento, uma atitude que você tem e você não percebe. Aí é interessante também um profissional? Sim, para que você enxergue esse lado sombra. E é interessante que quando nós percebemos o que é, e uma coisa que também é interessante deixar aqui claro, nós não eliminamos esse lado, tá? É ilusão a gente achar que falar, descobriu, tivemos a consciência e a gente não tem mais esse lado. Não, nós somos seres duais. Nós temos o lado luz e o lado sombra. Então, esse lado sombra a gente reconhece, a gente vê o poder que ele tem, porque o primeiro passo para a gente resolver isso é ter a consciência, a percepção do poder que esse lado tem. Então a gente reconhece, a gente elucida este lado e a gente vê qual é a funcionalidade dele e como que a gente pode utilizá-lo. Então a gente utiliza aquela força de forma consciente. Aí sim a gente transforma ele num grande aliado e a gente usa de forma consciente e com isso a gente tem esse poder de forma positiva para a nossa vida. Entende? Então a gente não elimina. É necessário a gente olhar, ter a consciência e elucidar esse campo. Então, nesse momento eu te convido a prestar atenção aí no seu lado sombra, olha para você, vê o que não está adequado, o que você fala, eu não vou fazer e de repente você está fazendo. Qual é esse lado que ele tem esse botãozinho aí autodestrutivo? Você consegue olhar para ele? Você consegue abraçá-lo? Você consegue entender que é uma parte sua e que ele precisa ser visto, abraçado, reconhecido e assim vocês trabalharem juntos? Ou o seu lado já tomou uma proporção tão grande, né? Porque a gente quer prender e é como aquele animal preso na jaula. Quando ele sai a galope, enfurecido e você não consegue mais ter controle dele. Como que estão aí as suas questões e essas suas partes. Caso você precise conversar, caso você precise aí de uma dica, de uma análise, ou até mesmo trocar uma ideia, tá aí os meus contatos, fique à vontade, vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer falar contigo. Um grande beijo e até a próxima semana.